Olá, o que pode um espírita aprender com Pierre Hadot? Bom, a proposta desse vídeo é a mesma dos vídeos anteriores. É apenas a de estimular os adeptos a um estudo mais aprofundado da cultura geral e também da própria doutrina espírita, do corpus kardeciano. Estudo este que deve ser metódico, contínuo, sério, rigoroso, pois é necessário que nós venhamos a romper com esse estado de letargia intelectual ao qual todos nós estamos submetidos, ao qual o movimento espírita, de uma forma geral, está submetido, porque estamos um tanto quanto perdidos na apreciação indevida de uma literatura romanesca demais, emotiva demais, mas que não se aprofunda nos conceitos doutrinários e não nos permite um diálogo fecundo e proveitoso com os bens culturais angariados pelo próprio espírito humano no tempo, no seu labor ao longo da história, né? Então, nós precisamos cumprir de fato o mandamento da instrução advindo do próprio Espírito da Verdade, quando ele diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Eu estou frisando aqui na questão da instrução, tanto da cultura geral como no estudo da doutrina espírita. Ora, se Kardec nos diz que a força da doutrina espírita está na sua filosofia, devemos nos perguntar: mas que filosofia? É o espiritismo essa filosofia acadêmica? Se assemelha a ele, a esse espírito academicista, a essas narrativas herméticas, difíceis, de conceitos muito incomuns, elaborados pelos intelectuais, e que são discutidos apenas dentro dos muros da academia, mas que parecem não ter nenhum contato com a nossa realidade concreta e vivente, esta realidade pujante que nos toca? Seria o Espiritismo mais uma dessas filosofias academicistas? Nós cremos que não. O Espiritismo ele tem grandes semelhanças com a filosofia antiga. E Pierre Hadot, ele é um profundo estudioso francês da filosofia antiga. Uma das suas maiores propostas intelectuais é justamente resgatar o conceito de filosofia antiga que os próprios antigos tinham, que é uma filosofia como modo de vida, não apenas uma construção de discursos e narrativas muito sofisticadas que só um grupo eleito, um grupo de notáveis pode entender e dialogar entre si. Não, ela não é só isso. Ela não está encerrada nos muros de uma academia, dentro de uma rotina burocrática de produção de artigos e de produção de livros. Não, ela é, antes de mais nada, um modo de vida. Ela tem uma meta a ser alcançada, a investigação e a descoberta da verdade, né? A compreensão profunda do fundamento último da realidade. E a filosofia espírita, ela bebe nessa fonte genuína, porque próprio Kardec assinala que os precursores da doutrina cristã e da doutrina espírita são Sócrates e Platão, os dois grandes filósofos, os pais deste genuíno espírito filosófico que nasceu no Ocidente. E Pierre Hadot estuda justamente o conceito de filosofia que o próprio Sócrates tinha. A filosofia como um modo de vida. E para filosofar, a condição principal, primordial para Sócrates é de uma vida virtuosa. Uma vida que busque exercitar as potências do espírito no seio da carne, no choque com a vida material. Por isso que Sócrates tem uma definição muito peculiar de filosofia. No Fédon, o diálogo de Platão, Sócrates diz: a filosofia é um exercício de morrer e estar morto. E Pierre Hadot enfatiza muito esta questão. Nesse livro aqui, cujo título é bem sugestivo, Exercícios Espirituais e Filosofia Antiga,
Pierre Hadot assinala para nós que Sócrates compreende a filosofia como um exercício de morte. Para se filosofar é imprescindível uma vida virtuosa, e essa vida virtuosa é um exercício de morte. Vejamos uma citação do livro. Sócrates se expôs à morte pela virtude. Preferiu antes morrer a renunciar às exigências de sua consciência. Portanto, preferiu o bem ao ser. Preferiu a consciência e o pensamento à vida de seu corpo. Essa escolha é precisamente a escolha filosófica fundamental, e pode-se então dizer que a filosofia é exercício e aprendizado para a morte, se é verdadeiro que ela submete o querer viver do corpo às exigências superiores do pensamento. Ora, aqui, essa concepção de filosofia, ela está sustentada, alicerçada numa antropologia filosófica, ou seja, numa concepção filosófica da natureza humana. Em Sócrates, a natureza humana tem dois aspectos fundamentais, dois aspectos ontológicos, por assim dizer, que ela é constituída por alma e corpo. A alma é o elemento mais nobre da constituição humana e o mais principal, porque é ali que reside a unidade da consciência, a unidade do espírito humano. O corpo ele é como um arcabouço, e na concepção socrática ele é também uma prisão da alma, que acorrenta a alma no mundo sensível. E também perturba as faculdades da alma, atrapalha de certo modo a alma para conhecer e viver o bem e a verdade. Então, alicerçado nesta antropologia filosófica, o método filosófico de Sócrates é coerente com essa concepção da natureza humana. O método filosófico de Sócrates consiste, então, no exercício da virtude. Aí nós entendemos o que é esse exercício de morte. A filosofia é esse exercício de morte. É um modo de vida que leva o filósofo à morte. Tanto que Pierre Hadot cita o próprio livro Phaedon. Assim, portanto, diz o Sócrates do Phaedon: é bem verdadeiro que aqueles que, no sentido exato do termo, põem-se a filosofar, exercitam-se para morrer, e que a ideia de estar morto é, para eles, menos do que para qualquer pessoa no mundo, objeto de pavor. Ora, Sócrates, antes de tomar a cicuta, a qual ele foi condenado para fazer isso, diz que não tem nenhum medo da morte para os seus discípulos, e que estaria contradizendo a si mesmo se tivesse algum medo, porque ele buscou em toda a sua vida estar morto. Ele exercitou-se todos os dias para morrer. E agora, chegado no momento crucial, que é a morte, ele não deveria ter medo, se ele lutou por isso toda a vida. E assim ele deixa os seus discípulos confusos. Mas ele vai discutir o que é a morte e o que é verdadeiramente a vida da alma, a vida do pensamento, a vida da consciência, né? Então, nós podemos perguntar, em que consiste esse aprender a morrer? Em que consiste realmente essa filosofia que é um exercício de morte? Ora, com base nessa antropologia filosófica, nós podemos dizer que morrer para Sócrates é, na verdade, exaltar os poderes do espírito no seio da carne. É promover tanto quanto é possível a separação entre a alma e o corpo, mas no momento mesmo da vida, né? Diminuir, então, as necessidades do corpo drasticamente, apenas o necessário para que o corpo continue vivendo, mas que não ocupe e não perturbe o espírito demasiadamente. E assim o espírito livre pode então se ocupar com as coisas inteligíveis, com as coisas do próprio espírito, pesquisar a verdade. E também, antes de pesquisar a verdade, é necessário que o espírito, no seio da matéria, no seio do mundo sensível, no choque com as forças vitais, o espírito se fortaleça.
Então, paradoxalmente, o exercício de morte em Sócrates, que é a própria filosofia, que é um modo de vida, o exercício de morte, ele é um exercício de força, de fortificação, de fortalecimento da alma no seio da matéria, no, no momento mesmo em que ela vive esse fenômeno da encarnação, que para Sócrates é um momento da prisão da alma em um corpo carnal, né? Então, a filosofia, como exercício de morte, e não como apenas um conjunto de ideias sofisticadas num gueto cultural chamado academia, universidade, não. A filosofia como um modo de vida que vai orientar todos os passos daquele que quer ser um filósofo, ela é um exercício de morte, um exercício de fortalecimento da alma, de diminuição das necessidades do corpo e de exaltação dos poderes do espírito. E assim, é então um exercício de lucidez, a disciplina da lucidez. Essa doutrina da virtude em Sócrates, ela visa uma lucidez tal que possa então levar o filósofo a contemplar o bem, a verdade, o belo, e assim formular conceitos em consonância com a realidade que se apresenta na sua contemplação, superando a perturbação da alma devido às necessidades do corpo, devido às carências e também aos vícios e às negligências que o próprio indivíduo vai fomentando ao longo da sua vida. Então, nós podemos ver apenas nessa abordagem muito sumária deste livro incrível do Pierre Hadot, como ele nos pode nos dar elementos intelectuais e culturais para entender que tipo de filosofia é o espiritismo, porque o espiritismo ele não é um conjunto de ideias sofisticadas, herméticas que nós ficamos ali discutindo abstratamente. Não, ele é também um modo de vida, mas é um modo de vida filosófico que busca a verdade. Mas a busca desta verdade só pode ser angariada pelo espírito no seio da carne, o espírito que se fortifica, o espírito que busca sobrepujar as necessidades materiais, dominar o seu corpo físico, fortalecer então o seu espírito no fenômeno mesmo da encarnação e assim aos poucos ir angariando a contemplação da verdade. Tanto é assim que, para mostrar a concordância com esse conceito, eu cito a questão 10 do Livro dos Espíritos. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe para tanto um sentido. Na pergunta seguinte, 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então haverá e compreenderá a natureza divina. Um comentário de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas, e ele faz, então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora seja sempre incompleta. Ora, aqui nós vemos também a necessidade de uma vida virtuosa, a necessidade de uma disciplina da lucidez, de um exercício de morte, dizendo socraticamente, porque, assinala Kardec, na medida que o homem desenvolve o seu senso moral, é então que ele fortalece o espírito. Ele desenvolve também os poderes intelectuais do espírito, sobrepuja as influências da matéria, que perturba por vezes as suas faculdades intelectuais, e sobrepujando essas influências materiais, ele então pode se lançar mais decidido e mais firme na contemplação da verdade e, depois de muitos e muito tempo, na própria compreensão
do que seja a divindade, né? Que para nós aqui não tem nenhum tipo de analogia, não podemos ter sequer uma noção de como será essa compreensão. Mas o que fica em concordância aqui com os estudos de Pierre Hadot é justamente isso, que a filosofia, tanto a filosofia no seu ápice, que é na Grécia clássica, e a filosofia espírita, elas são sobretudo um modo de vida, um exercício espiritual constante no seio da matéria, que visa a separação da alma com o corpo, a separação da alma e do corpo, tanto quanto pode ser realizada essa separação, né? E assim diminuindo as necessidades do corpo, diminuindo as perturbações que o corpo e as circunstâncias materiais podem provocar sobre as faculdades da alma, e fazendo a alma, no seio da matéria, se ocupar com o bem, com o belo, com o verdadeiro, com o ético, com as leis divinas, e viver profundamente esta verdade que ela vai contemplando aos poucos, na medida de suas vitórias e do seu enriquecimento existencial, né? Então, essa é só mais uma forma de estimular o contato com a cultura geral, com a cultura clássica, com a cultura que traz realmente elementos da verdade universal, né, de modo parcial, mas que aos poucos nós vamos edificando uma compreensão mais ampla e enriquecendo então assim o nosso próprio instrumental para estudar cada vez mais rigorosamente a doutrina espírita, e assim estabelecer um diálogo constante entre a doutrina espírita e a cultura geral, né, que vai permanecer durante todos os tempos, porque também traz elementos da verdade, e não é apenas algo superficial que repentinamente surge e repentinamente pode desaparecer, porque não está sentado na verdade universal. Então essa é só mais uma forma de estimular aí um estudo mais rigoroso e mais sério e mais profundo da doutrina e da cultura geral, a fim de superarmos essa superficialidade e superarmos esse estado de letargia intelectual que está dominando, infelizmente, o movimento espírita. Aqui fica a dica, a leitura é muito proveitosa, o livro ele é extenso, essa abordagem aqui do Pierre Hadot, ela é realizada com outros filósofos também, e ele vai discutindo essa temática da filosofia como um exercício de morte, como exercícios espirituais que permitem a exaltação do espírito no seio da carne. Muito obrigado.